convidamos a mais esse momento de Maria, momento de oração, de encontro, promovido pela nossa casa, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Sempre começando com a leitura de um capítulo, de um item do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Começamos sempre ouvindo a palavra de Jesus e a instrução dos Espíritos, essa obra magnífica codificada por Kardec, que tanta luz traz aos nossos dias. E o Evangelho hoje foi aberto no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, no item 4, já na instrução dos Espíritos, a missão dos Espíritas. É interessante que o capítulo anterior é a fé transporta montanhas. E depois de nos ter falado sobre a fé, o que ela é, essa fé raciocinada que nos traz a doutrina espírita, Kardec, instruído pelos Espíritos, habilmente fala sobre os trabalhadores da última hora. E esse item, a missão dos Espíritas, é um convite à reflexão, à ação, à mudança do nosso entendimento. E quem nos fala é Erasto, protetor do médium em Paris, 1863. A gente ouve essa leitura desse texto escrito há 158 anos atrás e o coloca muito claramente nos nossos dias. Permanece absolutamente atual. Nos diz então Erasto: não percebeis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Louvai ao Senhor, vós que colocaste vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores ides pregar e ensinar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos à medida que cumpram, bem ou mal, suas missões e tenham suportado provas terrenas. Estamos passando por esse momento de tantas provas, de tanta dificuldade, mas não é em vão, não é à toa. Se nós temos essa fé raciocinada, a gente percebe sim a formação dessa tempestade que já vem há anos e anos, há décadas, há séculos. E segue Erasto nos dizendo: nada de temor, as línguas de fogo estarão sobre vossas cabeças. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a favor da sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos devassos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos opressores. Palavras perdidas? Talvez, mas o que importa? É preciso regar com vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sob os constantes esforços da enxada e do arado evangélico. Ide e pregai. Essas perguntas nós devemos fazer a nós mesmos. Quem somos nós? Como está? É chegada a hora de sacrificar em favor da divulgação hábitos, trabalhos, ocupações. Como está isso na minha vida hoje? Qual a minha parte? Qual a minha participação nisso? E lembramos aqui as palavras do mentor da nossa casa, o querido Francisco de Assis, que nos convida a evangelizar sempre, se preciso, às vezes, usando palavra. Não são as palavras que irão conduzir, só as palavras que irão conduzir a essas mudanças. É a nossa postura, a nossa mudança interior, o nosso entendimento dessa palavra no nosso dia a dia. Não adianta nós pregarmos para os outros, falarmos e nós mesmos não fazermos. Claro que nós vamos errar, vamos continuar errando. Nós estamos no mundo de provas e expiações, o segundo nível ainda dos mundos. E nesse mundo de provas e expiações, nos diz aqui no Evangelho, no comecinho dele,
que é um mundo onde ainda predomina o mal da ignorância, o mal do predomínio da matéria sobre o espírito. Viemos dos mundos inferiores, dos mundos primitivos, e já caminhamos muito, mas ainda não chegamos nem à metade do caminho. Se são 5, didaticamente, os níveis de mundos que Kardec nos coloca, orientado pelos espíritos, o 3º nível, o mundo de regeneração, onde ainda existe o mal, é que é o meio do caminho. E nós podemos estar caminhando para lá. Quando diz ide e pregai, talvez equivalha a dizer ide e vivei. Vivermos dentro da nossa possibilidade, sem a ilusão de que vamos sair desse mundo já perfeito, já renovado, já espíritos puros. Não vamos. Não é essa a proposta, não é esse o processo. Esse processo é gradual, é lento e é preciso perseverança, coragem, é preciso fé. Essa fé raciocinada que fala da razão, nada é por acaso. E segue Erasto nos dizendo: sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis da vossa pequenez, observando os mundos espaciais no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a maldade. Ide e aniquilai o culto ao bezerro de ouro que se expande dia após dia. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai. As populações atentas recolherão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Essas palavras serão ouvidas na medida em que nós as vivermos. Com a nossa pequenez, com a nossa dificuldade, como diz aqui, nós sabemos da nossa pequenez. Os bons espíritos sabem dessa nossa pequenez. E eles nos auxiliam nessa caminhada. E segue o texto: que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Apenas os lobos caem na armadilha de lobos, pois o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras do sacrifício. E esse pastor, Jesus, nos conduz através da sua palavra, mas mais do que isso, da sua vida. E independe de cultura acadêmica esse perceber a missão de Jesus. Trazemos na nossa alma a centelha divina, somos uma centelha divina. Todos nós temos gravado na nossa consciência as leis divinas. E a cada um de nós é pedido apenas que façamos aquilo que nos corresponde, aquilo que nós podemos fazer. Mas se nós deixarmos de fazer o que nós podemos, se nós postergarmos por preguiça, orgulho, vaidade, se nós continuarmos a delegar a terceiros sempre a condução da nossa jornada, nós estaremos perdendo um tempo precioso. E esse convite de ide confiantes perante Deus, mais felizes do que São Tomé, que acreditais sem precisar ver e aceitais os fatos da mediunidade, até mesmo quando nunca conseguistes obtê-los por vós mesmo, ide, o Espírito de Deus vos guia. É isso que a espiritualidade nos convida, a essa fé que remove montanhas, essas montanhas que vivem dentro de nós, essas montanhas de egoísmo, de egocentrismo, de vaidade, de orgulho. E terminando o texto ainda, ele diz: marchai, pois, adiante, legião majestosa pela vossa fé. Os grandes batalhões dos incrédulos se desmancharão perante vós, como a névoa da manhã aos primeiros raios de sol matinal. E essa linguagem figurada nos mostra tanto, né? Quem de nós já não viu as névoas da manhã, um dia encoberto? Nós estamos terminando a primavera aqui no Rio, aqui no Brasil agora, e isso tem sido assim todos os dias. E a gente vê essa névoa se desfazendo e o sol voltando a brilhar. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Porém, mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios que dela derivam no coração humano. Parti com coragem para remover essas montanhas de maldades, das quais as gerações futuras ouvirão referências apenas como lenda, tal como vós conheceis muito vagamente os tempos que antecederam a civilização.
Sim, as revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da Terra. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Será que nós já não podemos ver isso acontecendo no nosso mundo? Isso acontecendo em nós? Esse é o convite para que nós renovemos a nossa fé, para que nós ponhamos em prática o Evangelho de Jesus, sem querer ser os maiores. É preciso apenas que nós sejamos melhores um pouco, melhores do que nós mesmos éramos ontem. E nós podemos fazer isso. Todos esses momentos de dor, de pandemia, de tanto egoísmo, de tanta luta, de tanta briga que nós vemos no dia a dia, são oportunidades para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. As revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da Terra. Estão surgindo, ou não? Quanto movimento a gente já vê nas diversas camadas sociais de fraternidade, de ajuda. Todo esse doloroso processo tem feito brotar, em alguns, muita maldade e egoísmo, mas na maioria silenciosa, porque, como nos dizem os espíritos através de Kardec, o bem é silencioso, o mal é barulhento, porque ele precisa de espaço, ele precisa se mostrar, ele não tem confiança em si, lhe falta fé, essa fé que remove montanhas. Vamos pensar mais um pouco nisso, nessa época que aproxima, já estamos em dezembro, vamos celebrar o nascimento de Jesus, mas que ele renasça sim nos nossos corações, nas nossas casas, nas nossas almas. E que nós tenhamos esse ano, mais esse ano de pandemia, essa vivência verdadeira do Evangelho, o Cristo nascendo em cada um de nós, para podermos viver em paz, em harmonia e galgarmos juntos esse caminho a um mundo de regeneração. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano, irmão de Irmana, psicografado por Celi Durão durante os trabalhos no MAP. Perdoar. Hoje quero lhe falar sobre perdoar. Perdoai aos nossos inimigos. Qual o significado dessa frase que repetimos sempre na nossa oração maior, tantas vezes por tantas pessoas? Será verdade que pedir isso seja possível? Não parece fácil. O verdadeiro significado disso é que devemos compreender as ações daqueles menos desfavorecidos pelo entendimento e pedir a Deus que os perdoe. Somente Deus pode conceder o perdão. O que podemos fazer por eles? Rezar, pedir a proteção do Pai para que eles se modifiquem. E cada um de vocês deve meditar para saber a razão de ser um inimigo. Será que esse inimigo não será somente um opositor às suas vontades e ideias? Será que o inimigo é aquele que não se afina com vocês? Dentro de cada um, uma pequena centelha divina. Uma fagulha pode ser mínima, mas muitas pessoas a mantêm acesa, e essas pessoas podem doar e fazer aumentar essa energia. Reconsiderem aqueles que os desagradam. Vistam-se de tolerância e procurem superar tais sentimentos negativos. Conceder o perdão não lhe parece muito forte. Procure somente entender ou mesmo tentar, de alguma forma, pedir o esclarecimento. O amor transborda e faz milagres. Amem muito, e tudo lhe parecerá mais fácil. Limpem seus corações de mágoas, rancores, ciúmes, e estarão se preparando para um novo porvir. A caridade é necessária. Tudo o que já foi dito será repetido muitas vezes até que seja entendido em suas essências. Fiquem na paz de Nosso Senhor Jesus e de São Francisco de Assis, cuja a vida foi acumulada de amor. Que assim seja, graças a Deus. E vamos, nesse instante, nos conectarmos com nossa amada e doce Mãe Maria, suplicando suas bênçãos
solicitando sua ajuda, sua inspiração, seu amor incondicional, para que possamos continuar atravessando todos esses obstáculos que a vida nos impõe com serenidade, com fé, com confiança em dias melhores. Vamos entrar em sintonia com nossa doce mãe que já nos aguarda. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Mãe querida, pelo alento trazido aos nossos corações neste seu momento, em que jorras tuas bênçãos sobre todos nós, tão carentes do teu amor incondicional, trazendo conforto a tantos corações sofridos, a tantos enfermos que buscam a cura de suas enfermidades, levando serenidade a esses corações sofridos, trazendo a fé, a confiança e a certeza de que dias melhores estão por vir. Gratidão, Mãe, por estares sempre junto a nós, incansavelmente nos ajudando no nosso dia a dia, na nossa caminhada terrena. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Pai Celestial, que habitais o meu interior, impregna com a tua luz vital cada célula do meu corpo, expulsando todos os males, pois estes não fazem parte do meu ser. Na minha verdadeira realidade, como Filho de Deus perfeito que sou, não existe doença. Por isso, que se afaste de mim todo o mal, todos os vacilos, micróbios, vírus, bactérias e vermes nocivos, para que a perfeição se expresse no meu corpo, que é templo de divindade. Pai, teu divino Filho Jesus disse: pedi e recebereis, porque todo aquele que pede, recebe. Portanto, tenho absoluta certeza de que a minha oração da cura já é a própria cura. Para mim agora só existe esta verdade, a cura total. Mesmo que a imagem do mal permaneça por algum tempo no meu corpo, só existe em mim agora a imagem mental da cura e a verdade da minha saúde perfeita. Todas as energias curadoras existentes em mim estão atuando intensamente como um exército poderoso e irresistível, visando os inimigos, fortalecendo as posições enfraquecidas, reconstruindo as partes demolidas, regenerando todo o meu corpo. Sei que é o poder de Deus agindo em mim e realizando o milagre maravilhoso da cura perfeita. Esta é a minha verdade mental. Esta, portanto, é a verdade do meu corpo. Agradeço-te, ó Pai, porque tu ouvistes minha oração. Dou-te graças com toda alegria e com todas as forças interiores, porque tua vontade de perfeição e saúde aconteceram em mim em resposta ao meu pedido. Assim é e assim será. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.